Atmosfera terrestre, verdade e luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e luz. Esta é a edição de número 43 de 2025 do programa Verdade e Luz. Neste programa, contamos com a minha presença, Márcio, Lucas, as participações de nossos amigos Maria Amélia e Valmir Lima, e a companhia de Gilberto Silva dirigindo os trabalhos técnicos. Queremos agradecer a sua audiência e a sua participação, nos prestigiando em toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz, disponível através do endereço www.webradioverdadeeluz.org.br e pelo nosso canal do YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da doutrina espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas apresentamos ainda comentários e reflexões sobre temas atuais, contribuindo para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, trazemos um artigo intitulado A Vida Moral, da obra Caminho Reto, autoria de Leon Denis. Em nosso programa de hoje, dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, no livro 3º, As Leis Morais, capítulo 6, Lei de Destruição, item 7, Pena de Morte, e capítulo 8, Lei de Sociedade, item 1, Necessidade da Vida Social, apresentaremos nossas considerações diante das perguntas de números 764 a 767. No nosso quadro Momento Evangélico, prosseguindo com os estudos do livro Caminho, Verdade e Vida, apresentaremos mais uma mensagem do Espírito Emmanuel, com a lição de número 21, que tem como título Caminhos Retos. E no quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, utilizando o livro de Valdo Franco Responde, volume 2, organizado por Cláudia Saigusa, estamos no capítulo que trata das desigualdades sociais, com o item Dificuldades Financeiras. Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. Dando sequência ao nosso programa de hoje, 43 de 2025, Verdade e Luz, vamos para o quadro editorial. Hoje trazemos da obra de Leon Denis, Caminho Reto, a lição A Vida Moral.
Todo ser humano traz os rudimentos da lei moral gravadas em si. É neste mundo mesmo que ela recebe um começo de sanção. Qualquer ato bom acarreta para o seu autor uma satisfação íntima, uma espécie de ampliação da alma. As más ações, pelo contrário, trazem muitas vezes amargores e desgostos em sua passagem. Mas essa sanção, tão variável segundo os indivíduos, é muito vaga, muito insuficiente do ponto de vista da justiça absoluta. Eis porque as religiões transferiram para a vida futura, para as penas e recompensas que ela nos reserva, a sanção capital de nossos atos. Tais dados, carecendo de base positiva, foram postos em dúvida pela maioria das massas, pois, embora tivessem eles exercido uma séria influência sobre as sociedades da Idade Média, já agora não bastam para desviar o homem dos caminhos da sensualidade. O Espiritismo dá-nos a chave do Evangelho e explica seu sentido obscuro ou oculto, mas ainda traz-nos a moral superior, a moral definitiva, cuja grandeza e beleza revelam sua origem sobre-humana. A moral independente, essa que os materialistas tentam edificar, vacila ao sabor dos ventos por falta de base. A moral das religiões, como incentivo, adstringe-se, sobretudo, ao terror, ao receio dos castigos infernais. Sentimento falso, que só pode rebaixar e deprimir. A filosofia dos espíritos vem oferecer à humanidade uma sanção moral consideravelmente elevada, um ideal eminente, nobre e generoso. Não há mais suplícios eternos. A consequência dos atos recai sobre o próprio ser que os pratica. Sob tais aspectos, a lei moral impõe-se como obrigação a todos os que não descuram dos seus próprios destinos. Daí a necessidade de uma higiene da alma que se aplique a todos os nossos atos e conserve nossas forças espirituais em estado de equilíbrio e harmonia. Se convém submetermos o corpo, este invólucro mortal, este instrumento perecível, às prescrições da lei física que o mantém em função, urge desde já vigiarmos o estado dessa alma que somos nós, como eu indestrutível e de cuja condição depende a nossa sorte futura. O Espiritismo fornece-nos os elementos para essa higiene da alma. O conhecimento do porquê da existência é de consequências incalculáveis para o melhoramento e a elevação do homem. Quem sabe aonde vai, pisa firme e imprime a seus atos um impulso vigoroso. As doutrinas negativistas obscurecem a vida e conduzem, logicamente, ao sensualismo e à desordem. As religiões, fazendo da existência uma obra de salvação pessoal, muito problemática, consideram-na de um ponto de vista egoísta e acanhado. Com a filosofia dos espíritos, modifica-se, alarga-se as perspectivas. O que nos cumpre procurar já não é a felicidade terrestre, pois neste mundo a felicidade não passa de uma quimera, mas sim a melhoria contínua. O meio de a realizarmos é a observação da lei moral em todas as suas formas. Com esse ideal, a sociedade é indestrutível, desafia todas as vicissitudes, todos os acontecimentos, avigora-se nos infortúnios e encontra sempre meios para, no seio da adversidade, superar-se a si mesmo. Privada de ideal,
e acalentada pelos sofismas dos sensualistas, a sociedade só poderia esperar o enfraquecimento. Sua fé no progresso e na justiça extingue-se com essa noção de virilidade. Muito em breve será um corpo sem alma e fatalmente tornar-se-á vítima dos seus inimigos. Ditoso quem, nesta vida cheia de trevas e embustes, caminha corajosamente para o fim almejado, para o ideal que descortina, que conhece e do qual está certo. Ditoso quem, inspirado em boas obras, se sente impelido por um sopro do Altíssimo. Os prazeres são-lhe indiferentes. As tentações da carne, as miragens enganosas da fortuna não mais dispõem de ascendência sobre ele. Viajor em marcha, só aspira ao seu alvo e para ele se lança. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. E dando sequência ao nosso programa 43 de 2025, vamos ao estudo do Livro dos Espíritos, onde estudamos seu livro terceiro, As Leis Morais, capítulo 6, Lei de Destruição, item 7, Pena de Morte. E na questão 764, Kardec questiona os espíritos. Jesus disse: quem matar pela espada, perecerá pela espada. Essas palavras não representam a consagração da pena de talião? E a morte imposta ao assassino não é a aplicação dessa pena, Valmir? E assim responde os espíritos da codificação. Tomai tento, estáis equivocados quanto a estas palavras, como sobre muitas outras. A pena de talião é a justiça de Deus, é Ele quem a aplica. Todos vós sofreis a cada instante essa pena, porque sois punidos naquilo em que pecais, nesta vida ou noutra. Aquele que fez sofrer o seu semelhante estará numa situação em que sofrerá o mesmo. É este o sentido das palavras de Jesus. Pois, não vos disse também, perdoai aos vossos inimigos? Não vos ensinou a pedir a Deus que perdoe as vossas ofensas, de maneira que perdoastes, ou seja, na mesma proporção em que houverdes perdoado? Compreendei bem isso? Aqui nós temos um questionamento de Kardec, obviamente buscando nas palavras do Cristo aquela admoestação ou aquela observação que quem matar pela espada perece. Ou seja, a cada um segundo suas obras, a cada um segundo seus merecimentos. Isto é para justamente fazer com que a gente possa compreender que há uma justiça eterna e imutável, e ela é oriunda do Criador. Inteligência suprema, causa primária de tudo. Então, assim sendo, nós não podemos nos arvorarmos em juízes e colocar-nos na condição daqueles que será o julgador, o juiz humano, que terá as condições necessárias para a devida aplicação das tais penas que acreditamos serem necessárias. Muitas vezes a noção de justiça para nós, ela arraia para a vingança.
não temos ainda o controle necessário, o entendimento necessário para levar em conta os diversos fatores que levam, às vezes, alguém a cometer um ato impróprio. Então, aqui, Kardec chama a atenção para que sejamos daqueles que busquem a justiça no Criador, em Deus, e tomarmos cuidado para não nos arvorarmos em juízes. Porque senão, nós, nesta situação, poderemos estar comprometidos com a lei justamente por não praticarmos a verdadeira justiça. Então, aqui, como diversos ensinos de Jesus, não somente ele nos ensinou a sermos justos, mas, acima de tudo, também desenvolver a necessidade da caridade oriunda no perdão, para que a gente, então, no caso de cometer as nossas falhas também, possamos ser perdoados na mesma medida. Então, assim, de certa forma, Jesus está nos ensinando, né, um comportamento na sociedade, nas relações entre todos nós, de uma maneira equilibrada, de uma maneira justa, e evitar os excessos, né, evitar certas posturas que muitas vezes poderá nos colocar numa posição de carrascos, né, de censores, às vezes censores de maneira muito cruel, muito arbitrária. E é igual a questão que depois vamos ver aqui mais para frente, que trata da pena de morte, a questão de que, sendo, né, o ser imortal, o espírito eterno, você pode matar até uma ideia, mas o ser, você não consegue eliminá-lo. Então, é necessário que a gente busque, através desses ensinos, reeducarmos-nos e auxiliar os nossos irmãos a também se educarem, para que, de fato, né, gradativamente, a justiça vá se estabelecendo, de maneira em que tudo aquilo que foi feito de maneira grave, incorreta, imprópria, possa ser, no seu tempo, reorganizada, reconstituída, né, de maneira equilibrada e ajustada. Porque pecadores todos nós somos. E se a justiça divina alcançasse em nós com todo o seu peso, nos aniquilaria. Então, como bem observam os ensinos de Jesus, Deus quer, antes de tudo, que a gente se transforme, se modifique, se melhore, para que a gente, então, possa se libertar dos nossos próprios erros, das nossas próprias fraquezas, né? Como no dizer lá, vai, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Observando aí que tudo aquilo que nos alcança, a nossa economia de espírito, está atrelada às nossas ações anteriores. Obrigado, Valmir. Dando sequência ao estudo do Livro dos Espíritos, vamos à questão 765, onde Kardec questiona: que pensar da pena de morte imposta em nome de Deus, Maria Amélia? E os espíritos responderam assim a Kardec: isso equivale a tomar o lugar de Deus na prática da justiça. Os que agem assim revelam quanto estão longe de compreender a Deus e quanto têm ainda a expiar. É um crime aplicar a pena de morte em nome de Deus. E os que o fazem são responsáveis por esses assassinatos. Como o Valmir já começou a falar na questão anterior, é um crime. Ponto final. E é um crime, assim, do ponto de vista das leis divinas, um dos mais graves. Porque é sempre culpado aquele que tira a vida de alguém, seja por que motivo for. E olha isso, pena de morte imposta em nome de Deus. Que Deus é esse? Que impõe que alguém, em seu nome, faça justiça, aplicando a pena de morte. E a gente viu isso acontecer ao longo dos milênios, através das guerras religiosas, por exemplo, no tempo das cruzadas, que foram mortos milhares e milhares de pessoas em nome de Deus.
nessas guerras santas aí do Oriente Médio, né? Entre esses povos judeus, israelitas, muçulmanos, matando em nome de Deus, aplicando a justiça em nome de Deus. Aquelas pessoas que entram num carro bomba e explode um lugar e mata a si e a todos quantos estão ali naquele local. Só que a gente não pode nunca deixar de pensar que somos responsáveis pelos nossos atos e pelas consequências dos nossos atos. Então, o que acontece quando a gente comete um crime aqui, encarnados no planeta Terra? Esse crime vai ser julgado pela justiça humana, vai ter uma pena, vai ser dosada uma pena de acordo com a gravidade do fato. Mas, Valmir falou muito bem, o que a gente mata? Uma pessoa? Um corpo? O espírito é imortal. Então, o que acontece? Não nos cabe jamais, em hipótese nenhuma, tirar a vida de alguém. E ainda mais falando que estamos tirando em nome de Deus, que é uma justiça divina. E isso sempre vai trazer consequências gravíssimas para aqueles que estão praticando esse ato, com certeza. E é contra isso que nós temos que lutar bravamente, né? Márcio. E aqui terminamos o estudo do capítulo 6, Lei de Destruição. Vamos a um pequeno intervalo. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Uma campanha da USE Ribeirão. Saiba mais em www.userp.org.br. Verdade e Luz. Dando sequência ao estudo do Livro dos Espíritos, começamos agora o nosso capítulo 7 do livro 3º, Lei de Sociedade. No item 1, o título é Necessidade da Vida Social. E Kardec questiona os espíritos na questão 766. A vida social é natural? Valmir. E assim responde os espíritos da codificação. Certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Bom, como bem explicita aqui a espiritualidade, Deus fez o homem para viver em sociedade. Como bem observou aqui, não daria todas as nossas faculdades, todas as nossas condições, a palavra, todas as nossas capacidades de criação, para que isso ficasse cercado, cerceado, limitado à nossa própria condição de ser. Não teria, obviamente, resultado, não teria objetivo. Então, todas as nossas diversidades, diferenças de hábitos, de costumes, de cognição, de percepção das coisas, de intelectualidade, de moralidade, etc., faz parte de uma diversidade tão grande que faz com que justamente a gente possa
né, nessas diferenças, podemos, de certa forma, dinamizar as relações, tornar a vida dinâmica. Justamente por sermos, em essência, idênticos, mas por efeito do processo de evolução, das escolhas, do livre-arbítrio, da própria idade do espírito, dentro das suas experiências e assim por diante, nos tornamos pessoas com hábitos, com costumes, com atitudes, etc., diferentes uns dos outros. Não há diferença em essência, somos iguais, mas diferentes no sentido de que cada um se expressa, cada um dá o seu tom, cada um tem os seus qualificativos. E isso nos chama para a necessidade da vida social, com o devido respeito que nos cabe às diferenças. Por isso que temos que tomar cuidado com criarmos animosidades, adversidades perigosas, conflitantes, né? Porque sempre vamos encontrar aqueles que se contrapõem ao nosso pensamento, aqueles que se contrapõem ao nosso modo de ver a vida, pois que formaram-se, né, dentro das suas realidades. Mas somente aquele que crescendo, se desenvolvendo, busca interagir, né, busca conviver de maneira harmônica, vai encontrar, né, os recursos necessários para que isso aconteça. Então, por isso que as sociedades, conforme elas vão se desenvolvendo, vai criando leis, né, vai desenvolvendo códigos de conduta para tornar essas relações mais harmônicas, né? Por isso que todas as vezes que a gente, no nosso egoísmo, na nossa maneira arbitrária de ver as coisas, querendo impor nosso ponto de vista, né, nossa liberdade acaba quando a gente está ultrapassando a liberdade do outro. Por isso que se estabeleceu leis sociais de convivência. E isso sem levar aqui, né, na observação mais elevada, de que existem as leis divinas, imutáveis, e que as leis materiais, humanas, são pálidos reflexos dessas leis, que vão sendo desenvolvidas cada vez mais que o homem compreende as leis naturais, as leis divinas. Conforme formos nos desenvolvendo e compreendendo melhor, né, as leis divinas, elas serão melhor vivenciadas por nós e melhor aplicadas em nossa sociedade, né? E, obviamente, a espiritualidade nos chama a atenção que um dos maiores códigos sublimes da convivência social é o Evangelho do Cristo. Ainda mal compreendido, ainda mal observado, utilizado muitas vezes como instrumento de dissensões, de separações, de conflitos, quando, na verdade, aqueles que não observando acham a condenação dos seus atos impróprios nas próprias palavras do Cristo, né? Que todo exarado no Evangelho é a harmonização, né, da sociedade, é o perdão, é o amor por excelência no convívio de todos. Então a vida social é a pedra de toque das relações humanas. Obrigado, Valmir. Vamos à próxima questão. 767. O isolamento absoluto é contrário à lei natural, Maria Amélia? Os espíritos responderam assim: sim, pois os homens buscam a sociedade por instinto e devem todos concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. E isso, nós vamos pensar um pouco na evolução do planeta, e a gente sabe que quando o homem começou a tomar consciência, ele descobriu que tinha que viver em grupo, em bandos, que não dava mais para ficar sozinho, para se defender dos animais, do frio, da fome, etc. Todos nós, almas encarnadas ou desencarnadas, somos irmãs. O Valmir colocou muito bem. Umas têm aptidão para o desenho, outras para matemática, outras para palavra, outros para tecnologia. Como é que se eu, por exemplo, eu que não sei nada das ciências exatas, se eu vivesse sozinha,
Quem ia resolver os meus problemas de matemática? Assim como tem gente que não gosta de escrever e precisa que eu escreva um texto. Então, nas mínimas coisas, nós precisamos uns dos outros. Nas mínimas. E nós, almas encarnadas ou desencarnadas, nós estamos aqui para nos ajudar a evoluir. Esse auxílio mútuo é que vai fazer o progresso. Eu vou progredir individualmente, mas na medida que eu progrido individualmente, eu vou progredir o meu entorno, eu vou progredir o coletivo. Sozinho não tem como. A gente precisa uns dos outros para somar os nossos dons, as nossas qualidades, e assim promover o progresso. As gerações são solidárias entre si. O que uma já conseguiu de progresso passa para a outra que vem a seguir. E é assim, através dos tempos que vão passando e que vão mudando, que nós vamos melhorando as condições sociais, as condições do ser humano. E vamos, então, conseguir, no coletivo, um dia alcançar realmente essa justiça, essa igualdade, essa solidariedade. É muito fácil não cometer nenhum erro se eu estiver meditando numa montanha, no meio de uma floresta. Vai ser ótimo, não vou fazer nada errado. Mas também não vou fazer nada de bom, nada de bem. Já está também no livro dos Espíritos. Não basta não fazer o mal, tem que fazer o bem. Então eu vou fazer o bem que jeito? Em sociedade, no coletivo, todo mundo junto. Então, assim, viver isolado não é possível. Deus criou-nos para viver juntos, para progredirmos juntos. Daí a lei de sociedade. E essa sociedade que um dia será justa, todo mundo com os mesmos direitos e deveres. Obrigada, Márcio. Obrigado pelos comentários. E aqui terminamos o estudo de hoje do Livro dos Espíritos. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. E dando sequência ao programa 43 de 2025, Verdade e Luz, vamos ao quadro Momento Evangélico, onde estudamos a obra Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, psicografada com o Espírito Emmanuel. Emmanuel utiliza uma frase do Novo Testamento, onde ele traz sempre um texto belo, maravilhoso, nos esclarecendo o Evangelho do Cristo. E hoje ele traz o Evangelho de João, em seu capítulo 21, versículo 6, com a seguinte frase: E ele lhes disse: Lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. A vida deveria constituir, por parte de todos nós, rigorosa observância dos sagrados interesses de Deus. Frequentemente, porém, a criatura busca sobrepor-se aos desígnios divinos. Estabelece-se, então, o desequilíbrio, porque ninguém enganará a divina lei, e o homem sofre compulsoriamente na tarefa de reparação. Alguns companheiros desesperam-se no bom combate pela perfeição própria e lançam-se no verdadeiro inferno de sombras interiores. Queixam-se do destino, acusam a sabedoria criadora, gesticulam nos abismos da maldade,
esquecendo o capricho e a imprevidência que os fizeram cair. Jesus, no entanto, há quase 20 séculos exclamou: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Figuradamente, o espírito humano é um pescador dos valores evolutivos na escola regeneradora da Terra. A posição de cada qual é o barco. Em cada novo dia, o homem se levanta com a sua rede de interesses. Estaremos lançando a nossa rede para a banda direita? Fundam-se nossos pensamentos e atos sobre a verdadeira justiça? Convém consultar a vida interior em esforço diário, porque o Cristo, nesse ensinamento, recomendava, de modo geral aos seus discípulos: dedicai vossa atenção aos caminhos retos e achareis o necessário. Gente, Emmanuel é uma coisa, né? Para explicar, porque essa frase, lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. O que é esse barco? O que é essa banda direita? O que é que nós temos que achar? É muito legal isso, né? Porque a gente tem sempre a impressão, o que foi dito ao longo dos tempos para nós, que o caminho certo é o da direita. E aí ele começa dizendo que o que é essa direita? É observar os interesses de Deus. O que é isso? Seguir as leis divinas e naturais? Seguir o Evangelho? Essa é a direita correta. Então ele reflete, né, sobre lançar a rede do lado direito, e a gente pensa, é fácil lançar a nossa rede de interesses para o lado direito? Para a vontade divina? Fazer isso significa deixar de lado uma porção de coisas que nós, enquanto encarnados nesse planeta de expiação e provas, ainda estamos apegados. Então ele fala, né, que figuradamente o espírito humano é um pescador. O que nós estamos pescando? O que nós estamos buscando? O que é esse barco? O barco é a nossa vida, a nossa presente existência. Pescador é o nosso espírito. O que esse espírito precisa, como diz, correr atrás para poder pescar as coisas boas do lado direito? É a justiça, é a solidariedade, é a caridade. Isso a gente traz gravado na nossa consciência. Só que a hora que a gente chega aqui, a gente esquece tudo, né? Então, lançar a rede para o lado direito e achar significa isso. Focar o nosso pensamento nas leis divinas, no Evangelho de Jesus. E no texto que a gente leu no editorial, eu tinha exatamente separado essa última frase desse texto, onde fala assim, que as tentações, as miragens, a fortuna não deverão mais ter poder sobre nós. Que quem está em marcha só aspira o seu alvo e para esse alvo se lança. Paulo já dizia isso, né? Para a frente e para o alvo. Que alvo? O do nosso progresso espiritual e moral sempre. Foi o que eu entendi desse texto, gente. E com os comentários da Maria Amélia, nós terminamos o quadro Momento Evangélico nesse programa de hoje. Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e Luz. Num mundo
cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem. Por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. E dando sequência ao programa 43, Verdade e Luz, de 2025, vamos ao quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, onde estudamos a obra Divaldo Responde, de Cláudia Saegusa, e estamos no capítulo Desigualdades Sociais, item Dificuldades Financeiras. E Divaldo é questionado: o que você tem a dizer às pessoas que neste momento passam por dificuldades financeiras? E Divaldo Franco responde: que não desanimem, a vida muda a cada instante, que pensem no bem. Mesmo diante da situação econômica que se apresenta no mundo, algo devastadora, recordem-se de que o essencial não faltará. Aqueles portadores de grandes fortunas tremem e temem, mas nós que estamos com algumas dificuldades e aqueles que têm grandes carências, lembremos-nos de Deus. Como disse Jesus com propriedade, os pássaros não semeiam, nem colhem, mas o Pai não se esqueceu de dar-lhes sementes. Sede como os lírios do campo, porque nem Salomão conseguiu vestir-se com trajes tão alvinitentes. E tenham paz. Não deixem nunca de tentar o prosseguimento da luta. Há um fenômeno psicológico que nos leva ao desânimo com facilidade. Desse modo, mandem os seus currículos a todos que alcancem. Visitem empresas, vão pessoalmente, gastem o sapato, gastem o pé, mas vão. Não deleguem a outrem. Não esperem que caia o saco da fortuna na sua porta. Não acredite que somente pela rogativa a Deus será solucionado o problema. O Espírito Emmanuel, pelo querido Chico Xavier, leciona: fala a criatura ao Criador pela oração. Responde o Criador à criatura através da inspiração. E ajuda o Criador à criatura através de outra criatura. Busque-se, bata-se à porta, peça-se e se conseguirá. Há uma história muito interessante de um espírito que se comunicou numa reunião. Era uma senhora judia e que disse ao filho: venho dizer-te que o bilhete da sorte amanhã é tal, mas peço que ninguém se aventure, porque eu quero dar esse presente ao meu filho. Todos ficaram jubilosos. O rapaz estava em dificuldade. Na semana seguinte, ele disse: mamãe, não ganhei nada. Meu filho. Ela pensou e disse-lhe outra vez: o número da sorte de amanhã é o número Y. E na terceira reunião, ele afirmou, desalentado: mamãe, não consegui. Ela, após alguma reflexão, redarguiu: meu filho, pelo menos compre o bilhete. Façamos nossa parte. Temos que lutar, porque os bons espíritos ajudam conforme a velha tradição. Ajuda-te que o céu te ajudará. Obrigado, Maria Amélia, Valmir. E pedimos ao Valmir que faça os comentários sobre essa lição de hoje. Essas questões relacionadas ao financeiro, né? É lógico que teríamos que desenvolver vários raciocínios para poder compreender o quanto que ainda temos dificuldade com situações de escassez. Primeiro que, de certa forma, como não divisamos muito bem ainda a nossa realidade espiritual, a não ser
pelo pensamento, quando a gente diz assim, ó, tenho um corpo e sou um espírito. Mas na hora da prática, a gente não consegue separar muito bem isso daí. Então, a gente pensa muito na necessidade do corpo. E, obviamente, quando vemos a despensa vazia, a carteira com pouco dinheiro, o desemprego e etc., primeiro pensamento que vem, né? Eu acho que o meu corpo, ou seja, eu vou depauperar, eu vou ter problema. Mas é justamente porque a gente ainda, por sermos ainda muito humanos, muito carne, né? Muito à busca de sensações e etc., a gente tem dificuldade justamente de projetar a nossa verdadeira realidade de espírito e não dar a importância tão excessiva às necessidades do corpo, né? Então a gente ainda quer acumular bens, a gente acredita que acumulando a gente vai ter os devidos confortos, né, para o corpo, uma velhice mais satisfatória, o amparo aos filhos, e etc, etc, etc. Eu costumo sempre brincar assim, ó, quem faz plano é Deus. A gente não adianta a gente fazer plano. Né? É lógico, né, que nos cabe a devida gerência daquilo que possuímos, que amealhamos com o nosso suor, com o nosso trabalho. Mas aqui a lição fala muito assim, primeiro, a necessidade da confiança no Pai, né? Como bem asseverou Jesus. Se vós que sois ainda imperfeitos, né, e duros de coração, quando um filho lhes pede o pão, vós não dais uma pedra. Quando lhes pede um peixe, vós não dais uma serpente. Então, o que não daria a você, né, o Pai, né, Deus, quando você lhe pede? Então, nós estamos sempre amparados, sempre assistidos. Deus sabe das nossas deficiências, das nossas dificuldades e de nossas necessidades. Então, também não fala aqui que se por termos essa assistência do Criador, né, nos exime da busca, do trabalho, da luta. Então, também nos estimula para não desanimarmos, né? Não buscarmos facilidades. E aqui, Divaldo é muito feliz quando diz, olha, gaste a sola do sapato se for necessário, visite empresas, mande currículos, enfim, bata que a porta abrir-se-vos-á, procure e encontrarás. Não fica aguardando, né, de maneira em que você creia que você não precisa fazer os seus esforços, delegar a alguém ou qualquer coisa. Vá à luta. Apesar de, como diz aqui, os passos não semeiam nem colhem, mas os passos não ficam de biquinho aberto o dia inteiro esperando a sementinha cair nos biquinhos. Eles têm que buscar a sementeira, o arbusto, né, o grãozinho para o seu sustento. Então, há diversas recomendações da necessidade de realmente irmos à luta. Né? Numa oportunidade passada, em que um espírito amigo me advertiu, ele disse, levanta, Deus ajuda quem se ajuda. Né? Demonstrando que se a gente se entrega, né, se você não tem atitudes proativas, com certeza você terá muito mais dificuldades, porque estamos passando por um processo de burilamento, de crescimento, de desenvolvimento. E como vamos, né, estimular essas alavancas, essas condições íntimas e interiores, sem os devidos esforços, né, sem as devidas lutas diárias para o nosso crescimento. Então, aqui finalizando a historinha aqui, olha, vai dar o número tal. Ah, mas pelo menos compra um bilhete, porque se você não comprar o bilhete, então, né, eu costumo brincar assim, olha, o dia que acabar a ilusão, acabou o homem. O homem precisa viver um pouquinho de ilusão, um pouquinho de sonho. Vá, sonhe, nem que seja por alguns dias, que antecede o grande sorteio, ou qualquer coisa dessa natureza. Mas busque, vá à luta, né? Não desanime.
Vós sois deuses. Tudo que eu faço, vós também podereis fazer. Então está em nossa intimidade esse potencial criador, mas precisamos dar os devidos estímulos. Márcio. Obrigado, Valmir. Verdade e Luz. Terminamos este programa de número 43 de 2025, Verdade e Luz. E os amigos que nos ouvem e assistem, nós agradecemos a sua participação para conosco e também a desses nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Convidamos agora os amigos Maria Amélia e Valmir para suas considerações finais. Maria Amélia, por favor. Bom, só quero mais uma vez agradecer a oportunidade de estarmos aqui juntos, estudando, aprendendo um pouco mais. Agradecer a todos que estão nos vendo, nos ouvindo e que possamos, numa próxima oportunidade, estarmos juntos novamente. Obrigada, Márcio, Valmir, Gilberto e até a próxima. Valmir, por favor. Também faço das palavras da Maria Amélia as minhas, sempre agradecidos pela companhia agradável de todos vocês, do Márcio, da Maria Amélia, do companheiro Gilberto, que está ali na técnica, do amigo ouvinte, do telespectador, a todos e, acima de tudo, a Jesus, nosso divino amigo, que nos assiste em mais esse trabalho. Até a próxima oportunidade. E aproveitando a oportunidade, eu convido a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulguem para seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar nosso podcast Web Rádio Verdade e Luz ou nosso canal no YouTube. Que Deus nos abençoe e até o próximo programa Verdade e Luz. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.